Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Olha o nosso cenário, cada vez é muito especial estar aqui. E muito obrigado a você que está aí na sua casa, você que está na igreja, você que está, quem sabe, numa classe bíblica. Obrigado por estar aqui conosco. Quero mandar um abraço muito especial para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Nós temos uma grande audiência na rádio. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os ouvintes. Também um abraço para o pessoal da internet. Todos os internautas que, pelas redes sociais ou através dos nossos portais e sites, estão conectados de alguma forma. No Facebook, o nosso programa está lá, facebook.com/Arena do Futuro. Você já segue o Arena no Facebook? Se você já segue, eu te agradeço e peço que você multiplique e chame mais pessoas para seguir o Arena. E se você ainda não segue, está esperando o quê, né? Vai seguir ou não vai? Entendeu? Vai lá. Entra lá, segue o Arena no Facebook, também no Instagram, @Arena do Futuro, também no Twitter, @Arena do Futuro. Ou seja, seja um parceiro do Arena. Deus te abençoe muito e obrigado por isso. Agora é o seguinte, essa série que estamos fazendo, uma série muito interessante chamada Apocalipse, Revelações e Esperança. Eu tenho aqui o curso bíblico que eu quero oferecer para você de graça. É só você entrar no nosso site, apocalipse.com, e lá você tem todo esse material para baixar, para copiar, para fazer o que você necessitar com relação ao estudo da Bíblia Sagrada, certo? E se você quer baixar o nosso aplicativo desse conteúdo, você pode ir lá, Apocalipse RA, e você baixa o nosso aplicativo e ali você tem todo o nosso material. Combinado? Eu quero aproveitar agora e mandar um grande abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa fora do Brasil. Você que está em algum país da África, São Tomé e Príncipe, um grande abraço para São Tomé e Príncipe. Eu estive com vocês, foi maravilhoso. Obrigado por tudo, um abraço para vocês. Para você também de Angola, foi um prazer estar em Angola, Deus abençoe vocês todos. E um abraço para você de Cape Town, para você da África do Sul, onde eu também estive, foi uma maravilha, Deus seja louvado. Um abraço também para você da Europa, vários países da Europa, onde nós estivemos ali pregando a palavra de Deus, e para você também dos Estados Unidos, e para você que acompanha a gente no Japão também. Muito obrigado a todos, forte abraço para o Japão, forte abraço para vocês que acompanham a gente em outros lugares do mundo. Bom, agora é o seguinte, nós vamos ao tema de hoje. Sabe qual é o tema de hoje? Você nem imagina, né? Mas o tema de hoje é muito bom. O tema é 2.300 anos, ou, se você preferir, as 2.300 tardes e manhãs. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema da Palavra de Deus. Ela já está aqui nas minhas mãos e nós vamos agora entrar em um assunto extremamente importante. É um tema muito delicado, com uma riqueza de detalhes, um montão de datas, um montão de acontecimentos, mas eu vou tentar, pela graça de Deus, ser bem objetivo, de uma maneira bem simples, para que todos compreendam bem o tema de hoje. Tenho certeza absoluta que esse tema vai mudar a sua vida, vai mudar a sua maneira de ver a Bíblia e ver a história cristã também. E isso vai lhe ajudar a tomar decisões importantes hoje mesmo, durante esse programa, certo? Então quero convidar você já logo de início para abrir a Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Vamos para Daniel no capítulo 8 e nos versículos 13 e 14 de Daniel. Diz assim, verso 13 está bem aqui e em seguida o verso 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava. Até quando a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esse tema, esse texto, para que fique bem claro, ele está dentro de um contexto de Daniel 7 e Daniel 8. Daniel 7 apresenta 4 animais, Daniel 8 apresenta 2 animais. Ambos os capítulos apresentam uma grande luta entre o bem e o mal, quando Satanás
trabalha para pisar na verdade, jogar a verdade por terra, mudar os tempos e a lei, como diz Daniel 7:25, Daniel 8, verso 12. O profeta Daniel diz assim: olha, haverá um tempo em que as pessoas vão jogar a verdade por terra, vão pisar nela e vão prosperar. E haverá um tempo também em que as pessoas vão mudar os tempos e a lei, como de fato os homens fizeram. Agora, a pergunta do verso 13 aqui é o seguinte: até quando vai durar isso? Até quando Satanás vai prosperar? Até quando a mentira vai prosperar? Até quando essa perseguição vai dominar o povo de Deus? Até quando? Até quando o sistema do santuário vai ser ignorado, pisado, jogado por terra? Até quando? E o verso 14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, aí o santuário vai ser purificado e a verdade vai ser restaurada. Diante dessa resposta do verso 14, é que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto. Para entender, então, até quando duraria essa perseguição, até quando as verdades estariam por terra e quando que elas seriam restauradas, nós temos que entender o verso 14, porque a resposta foi: no final das 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado e a verdade vai ser restaurada. Bom, 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã é uma expressão bíblica que se refere a um dia. Um dia é formado de tarde e manhã. Quando você vai para Gênesis 1 e Gênesis 2, a Bíblia mostra Deus criando os céus e a terra. E quando Deus cria a semana, cada dia, fala assim: e houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do segundo dia. Então, tarde e manhã é um dia. Lembrando que o dia começa à tarde, no pôr do sol, e não à meia-noite, e não de manhã. Começa à tarde. Por isso que a expressão é tarde e manhã. Entendeu? Uma tarde e uma manhã é um dia. E aqui diz, até 2.300 tardes e manhãs. Isto é, até 2.300 dias. Mas, biblicamente falando, profeticamente falando, um dia profético equivale a um ano. Portanto, as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que é o título desse programa. Depois que passasse o período de 2.300 anos, então o santuário seria purificado e a verdade que estava por terra seria restaurada. Está bem? Está claro? Ok. Então, já que esse assunto está claro, agora nós vamos entrar nos detalhes. Para saber quando que terminou as 2.300 tardes e manhãs, os 2.300 anos, para que a verdade pudesse ser restaurada, nós temos que começar, então, a fazer alguns cálculos, estudar algumas coisas. Veja só o que diz a palavra de Deus em Daniel 9, versículo 24. Daniel 9, verso 24. Fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, a fim dos pecados, de dar fim aos pecados, de acabar com os pecados. Eu vou ler outra vez para ficar melhor. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui o verso 24 fala de 70 semanas. Essas 70 semanas proféticas fazem parte dos 2.300 anos. Então, 2.300 anos é um período grande, é o maior período profético mencionado pela Bíblia. E esse período grande, ele é fatiado por acontecimentos. Então, uma dessas fatias dos 2.300 anos são as 70 semanas. Depois vem mais 7 semanas, depois mais uma semana. Então, a profecia é um gráfico. Você pega um gráfico, pega uma linha reta, e essa linha reta é o período de 2.300 anos. Você tem que saber quando começou, quando terminou. E no meio, esse período todo vai sendo fatiado de acordo com os acontecimentos mencionados na Bíblia. Entendeu? Então, a pergunta é, quando é que a gente começa a contar os 2.300 anos? E a Bíblia Sagrada responde. Daniel 9, verso 25, aqui está a resposta. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É isso. Está aqui a resposta. Desde quando, a partir de quando a gente começa a contar esse período? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. É isso. E aí vem a pergunta, na história, na geografia, nos estudos, nas pesquisas, qual foi o ano que foi dada essa ordem
para restaurar, para edificar Jerusalém, como diz o texto. Quando foi dada essa ordem? Essa ordem foi dada no final do ano 457, início do ano 456 antes de Cristo. Você percebeu que eu falei 457 para 456? Por quê? Porque antes de Cristo a contagem dos anos era decrescente, ok? Então a ordem foi dada no final de 457, início de 456. Foi dada essa ordem, de acordo com o livro de Esdras, no capítulo 7. Certo? Aqui está, então, o ano que foi dada a ordem. Aí se você pega o ano 457/456 e você acrescenta aí 2.300 anos, sabe onde vamos chegar? Vamos chegar ao ano de 1844. Você pode fazer o cálculo. Veja, a ordem foi dada no final de 457 e início de 456. Então você pega e acrescenta 2.300 anos e você vai chegar ao ano de 1844 depois de Cristo. Lembrando que essa data 457, 456 é antes de Cristo e o período termina em 1844 depois de Cristo. Em 1844 foi o ano em que houve aquela grande decepção, aquele grande desapontamento, em que as pessoas diziam que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Aquele grande movimento milerita, aquele movimento que mexeu com o mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos. É justamente isso. Então você tem agora a data de início e a data de término dos 2.300 anos. Então, quando que o santuário seria purificado e quando que as verdades seriam restauradas? A partir do ano de 1844, que é quando termina os 2.300 anos, ok? Agora veja só o que diz ainda o verso 25. Eu vou ler de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E o verso 26 fala assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, numa inundação, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu já fiz uma leitura meio que completa para facilitar agora a explicação para você. Fica ligado agora que nós vamos tentar explicar de maneira bem simples e didática. É assim, os 2.300 anos começam no final de 457, início de 456, terminam em 1844. Está claro? Agora vem a explicação desses versos. O primeiro bloco mencionado na Bíblia, Daniel 9:24, é de 70 semanas. Essas 70 semanas começam exatamente no final de 457 e início de 456. Aí vem 70 semanas. 70 semanas, você multiplica 70 semanas vezes 7. E aí você vai chegar a um número interessante, que é 490 anos. Ok? Porque 7 vezes 7, 49. 49 anos. Só que os versos 26, 25, 26 e 27 nos ajudam a entender a sequência desses acontecimentos. É assim, se você perguntar, Pastor Luiz, quando começa a contagem das 70 semanas? E quando começa a contagem de 2.300 anos? Na mesma data. Na mesma data. Final de 457, início de 456. Nesse ano começa as 70 semanas e começam também os 2.300 anos. E por que 70 semanas? 70 semanas foi um tempo que Deus deu para Israel se arrepender, se converter, mudar de vida, abandonar os erros, as transgressões, os pecados, a idolatria. Deus deu um tempo de misericórdia para o povo de Israel de 70 semanas ou de 490 anos literais. Sendo que esse período está dentro dos 2.300 anos. O tempo passou, Israel não se arrependeu, Israel não se converteu, Israel não aceitou Jesus. Só que esse período de 70 semanas que está dentro dos 2.300 anos foi dividido assim: 7 semanas ou 49 anos
foram usados para reedificar Jerusalém, para reedificar o que foi destruído. 7 semanas ou 49 anos. Depois, mais 62 semanas ou 434 anos até chegar ao ungido, o príncipe. Quem é o ungido? O príncipe é Jesus. E quando foi que Jesus foi ungido? Mencionado de unção e chamado de príncipe. Aqui, ó, Atos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido no dia do seu batismo, quando João Batista o batizou no Rio Jordão. Ali o Messias, ali o príncipe, ali Jesus foi ungido. Então você vai calcular esse período de 2.300 anos e você vai separar 490 anos, que é o período para Israel se arrepender, e você vai chegar primeiramente no ano 27, quando Jesus tinha 30 anos e ele foi batizado e foi ungido. Certo? Só que o verso 27 fala que Deus firmaria um acordo, um propósito, firmaria com o seu povo por uma semana. Eu vou voltar ao texto de Daniel capítulo 9, só para dar ênfase nesse aspecto. Daniel 9, veja o que diz aqui, versículo 27, fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame. Então aqui diz que Deus firmaria um pacto, uma aliança por uma semana, e na metade da semana, olha o texto, na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então é assim, ó, o gráfico é assim, ó, o gráfico é assim, de 457/456, passam 7 semanas proféticas, 49 anos, nós chegamos ao ano 408. Aí foi o período para restaurar Jerusalém. Do ano 408 até o ano antes de Cristo, até o ano 27 da era cristã, passaram 62 semanas. Então, 7 semanas mais 62, 69. Falta uma semana para completar 70. Essa uma semana é o que é mencionado no verso 27 de Daniel 9. Essa uma semana envolve desde o batismo de Jesus até o momento em que Israel perde a chance dada por Deus de 70 anos. Então, no ano 27, Jesus é batizado. Aí, 3 anos e meio depois, porque foi dado uma semana são 7 dias. 7 dias proféticos são 7 anos. Então, veja, Jesus é batizado, passam 3 anos e meio e Jesus morre na cruz. Por isso que fala, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício de animais. Quando Jesus morreu no ano 31, na cruz do Calvário, haviam passado 3 anos e meio do seu batismo. Metade da semana profética, metade de 7 anos. Então Jesus, ele é batizado no ano 27, ele morre no ano 31 e ainda faltam 3 anos e meio para acabar as 70 semanas, que era o tempo de misericórdia dado a Israel. Depois do batismo de Jesus, então 3 anos e meio, ele morre. Depois da morte de Cristo, passam mais 3 anos e meio e acontece a conversão de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, quando se converte, ele é chamado por Deus para cumprir uma missão de evangelizar os gentios. Por que os gentios? Porque Israel já não aceitava. Quando você vai para o livro de Lucas e para o livro de João, você descobre o que Jesus disse. Jesus fala assim, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para Israel, mas Israel não recebeu. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. Então, o que Jesus fez? Jesus agora chama Saulo, converte Saulo e fala assim, agora você vai evangelizar os gentios. E aí abre as portas para os gentios. Porque o povo de Israel deixou passar as 70 semanas, os 490 anos, que terminaram no ano 34. No ano 34 da nossa era, acabou o tempo de misericórdia para Israel como nação. Acabaram as 70 semanas, acabaram os 490 anos. Israel perdeu a chance de arrependimento, de conversão como nação. Hoje a salvação para Israel é individual, tanto quanto para nós brasileiros. Mas como nação, Israel perdeu essa grande chance, perdeu o time, perdeu a oportunidade, perdeu a graça.
E aí, no ano 34, então Saulo é convertido e agora ele é instrumento de Deus para levar salvação aos gentios. E aí, no ano 34, terminam as 70 semanas, terminam 490 anos. Só que o período grande da profecia é de 2.300 anos. E se você considerar no ano 34, quando terminam os 490 anos ou as 70 semanas, ainda restam 1.810 anos para terminar os 2.300. E aí, a partir do momento em que Saulo se converte e vai pregar para os gentios, ainda faltam 1.810 anos para chegar a 1844. Certo? E durante esses 1.810 anos que faltavam depois da conversão de Saulo, depois que o evangelho é levado para os gentios, nesses 1.810 anos que faltavam para terminar o período, muita coisa aconteceu. É aí que entram as 7 igrejas do Apocalipse. Aí vem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando nós vamos chegando no final dos 2.300 anos, você chega ao ano de 1840, 42, 43, 44. E justamente nesse momento, quando chegamos no finalzinho dos 2.300 anos, é o período em que nós chegamos na 7ª fase da igreja cristã. Por isso, a Bíblia diz lá em Daniel 8, 13 e 14, quando fala assim, até quando as verdades vão ser pisadas e ignoradas? A resposta é, até 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs. Veja, durante vários momentos da história, as verdades bíblicas foram rejeitadas, abandonadas, pisadas e jogadas por terra. Aí Deus fala assim, eu vou restaurar a verdade e o santuário vai ser purificado. Quando chegamos ao ano de 1844 e terminou o período profético, então as pessoas estudaram esse assunto e entenderam muita coisa interessante, mas a interpretação final foi errada. Porque o texto fala assim, o santuário vai ser purificado no final dos 2.300 anos. E sabe o que eles entenderam? Que Jesus iria voltar para purificar o santuário, porque eles achavam que o santuário era a terra. Então eles pensaram, se a terra vai ser purificada, é porque Jesus vai voltar. E começaram a anunciar a volta de Cristo para 1844. E Jesus não veio porque não era isso que estava escrito, não era isso que estava profetizado. Houve um erro de interpretação da questão do santuário. O santuário não era a terra, era o santuário celestial. Então Jesus, em 1844, ele não voltaria mesmo, mas Jesus passaria do santo para o santíssimo no santuário celestial, cumprindo o texto de Daniel 8, verso 14. Ou seja, a purificação do santuário era quando o sumo sacerdote passava para o Santíssimo. E Jesus, em 1844, ele passa para o Santíssimo, cumprindo o texto de Daniel 8, 14, que é justamente no final dos 2.300 anos. Ele passa para o Santíssimo. Agora, Jesus está no Santíssimo. É o momento da purificação do santuário. É o momento que começou o juízo. É o momento do juízo de investigação. É o momento da graça. É o momento solene. É o momento da oportunidade. Porque agora, Jesus está no Santíssimo, do Santuário Celestial. Ele é o seu advogado, é o meu advogado, é o nosso mediador, é o nosso Salvador. A gente ora a Deus em nome de Jesus e Jesus intercede por nós. Por quê? Porque Jesus passou do Santo para o Santíssimo. É isso que Daniel 8,14 falava assim, até 2.300 tardes de manhãs e o santuário será purificado. É o santuário celestial, não é a terra. Só que na terra aconteceria algo extraordinário, porque enquanto Jesus passaria ou passava do Santo para o Santíssimo lá em cima, aqui na terra, Deus levantava o seu povo, a sua igreja, a 7ª fase da igreja cristã, para quê? Para restaurar as verdades. E foi justamente nesse momento que surge a igreja adventista. A igreja adventista surgiu nesse contexto, em 1844. E foi organizada em 1863. Portanto, a igreja adventista ela está dentro da profecia de Daniel 8, de Daniel 9, de Apocalipse 10, de Apocalipse 14. A igreja adventista foi levantada por Deus para dar a última mensagem de advertência ao mundo e para restaurar as verdades. A verdade dos 10 mandamentos, Deus usou essa igreja para restaurar. A verdade do sábado, Deus usou essa igreja para restaurar. A verdade sobre o estado do homem na morte, Deus usou essa igreja para restaurar. A verdade sobre a temperança cristã, Deus usou essa igreja para restaurar. A verdade sobre justificação pela fé, Deus usou essa igreja para restaurar. A verdade do juízo final.
A verdade sobre a volta de Cristo, o milênio, a nova terra, as verdades foram restauradas. É como diz Daniel 8, 13 e 14. A pergunta foi: até quando esse negócio vai ficar por terra? Até quando o diabo vai deitar e rolar? Até quando vão pisar na verdade? O anjo falou assim: tranquilo, quando terminar os 2.300 anos, o santuário será purificado e a verdade será restaurada. Amém? Deus seja louvado por isso. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho mais e finalizar esse tema de uma maneira especial. Por favor, aproxime-se aqui. Chegue mais perto, meu amigo. Chegue mais perto, minha amiga. Não tenha medo de estudar a Bíblia. Não tenha medo de perguntar, de questionar, de avançar, de fazer análise. Não tenha medo, porque a Bíblia Sagrada é clara. É a palavra de Deus para você e para mim. Hoje eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas eu sou também o seu pastor. Não importa qual a sua igreja, qual a sua denominação ou qual a sua religião, eu também sou o seu pastor. E eu gostaria que você estudasse mais esse assunto, que você abrisse a Bíblia, fosse atrás, pesquisasse mais, estudasse mais, para que você pudesse compreender mais coisas que são extraordinárias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer fazer parte da Igreja de Deus, que nesses últimos dias tem a missão de pregar a verdade e levar salvação às pessoas? Você quer nascer de novo e começar uma vida nova seguindo o exemplo de Jesus? Você quer que a verdade seja restaurada na sua vida? Você quer que os princípios bíblicos sejam restaurados no seu coração? Se você quer isso, se você quer nascer de novo, então eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E tem outra coisa. Procure o pastor da Igreja Adventista. Se você já está na igreja, já está, é só perguntar. Se você não está, procure uma Igreja Adventista. Diga assim: pastor, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero ser batizado, eu quero nascer de novo. Eu sou convidada e convidado do pastor Luiz Gonçalves. O pastor vai te atender, a igreja vai te abraçar, você vai estudar mais a Bíblia e você vai ser batizado. E se eu estiver na sua região, eu mesmo batizo você. Eu mesmo quero batizar você. E aí, aceita o desafio? Estou te falando, eu batizo você. Batizo você. Quer que eu te batize? Quer ou não quer que eu batize você? Se você quer, levanta a mão. Fala: pastor, eu quero. Maravilha. Então é o seguinte, eu vou orar por você agora. Você faz contato com a Igreja Adventista, procure o pastor, diga isso para ele, ele vai fazer contato comigo. Eu vou batizar você. Por imersão, como Jesus foi batizado. Amém? Então, com a mão levantada, porque essa é a sua decisão, levante a sua mão. Vamos, levanta a mão. Tá com medo, é? Levanta essa mão aí, rapaz. Qual o seu problema? Vamos, levanta essa mão. Muito bem, vamos então orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema tão importante. Eu sei que tem muitos detalhes, mas creio também que a Tua palavra ficou clara para as pessoas. Agora estamos tomando decisões importantes. Abençoe essa pessoa que quer nascer de novo, que quer se batizar, que quer pertencer ao Teu povo e quer seguir a verdade e quer a verdade restaurada na vida delas. Eu entrego nas Tuas mãos esta decisão. Em nome de Jesus. Amém.